Bora lá então entender quais são as três ondas que teve aí que as grandes empresas tiveram e o comportamento que elas têm. Por que é importante a gente saber isso? Para a gente entender o que aconteceu e a gente consumiu muito dessa informação e agora para saber em qual onda estamos e nos comportar. Por isso que é muito importante a gente saber como está o cenário, saber como está o ambiente e para onde ele está direcionando. Para quê? Para você se posicionar a sua marca da maneira correta. Não utilizar uma informação antiga e aí você se posiciona da maneira errada. Fechou? Então essa aula é muito importante. Vamos lá para a apresentação. A primeira grande onda foi a Revolução Industrial. Nesse momento, a única preocupação dos empresários era o quê? O lucro. Eles não estavam nem aí com o propósito da empresa. Se o produto que eles estavam fazendo estava matando um animal em extinção, eles não estavam nem aí. Se estava degradando o meio ambiente, porque o objetivo dessa primeira onda era apenas o lucro. Eles não estavam preocupados com a experiência que eles estavam causando para o cliente. Por quê? Porque a oferta tinha... Tudo que eles produzissem ia ser vendido. Porque tinha muito pouca oferta e tinha muita procura. Então, se eles fizessem carro, ia ser vendido. Fizesse panela, ia ser vendido. O que eles fizessem, ia ser vendido. Por quê? Porque o foco deles era lucro. E o mercado, ele não era um mercado saturado. Ele era um mercado que estava sedento de produtos. Então, o que fosse vendido, o que fosse fabricado ia ser vendido. E o que os empresários começaram a fazer? Eles começaram a trazer as pessoas que estavam espalhadas no país. Então, tinha muitas pessoas que eram agricultores. E eles começaram a trazer para os grandes polos, para quê? Para começar a fazer com que essas pessoas produzissem mais produto. Porque naquela época não tinha máquinas. Então era muita coisa manual. E aí precisava de muita gente para poder fazer esses novos produtos, para poder vender mais. Porque a intenção era só lucro e precisava de mais gente para poder produzir mais produto e aqui fica aí até engraçado quando você assiste os vídeos do Charlie Chaplin. E aí o que ele faz? Ele trabalha muito lá na linha de produção e é isso mesmo, traz um monte de gente e produz, e produz, e produz. Essa era a mentalidade dessa época. Tem até uma questão muito interessante dessa fase, que eles criaram uma fábrica que existe até hoje, que é a Fábrica de Operários. É isso mesmo. Nessa época foi criada a escola. E da maneira com que a gente aprende hoje, né? Até hoje, esse jeito jesuíta de aprender, que é uma repetição do que alguém determina como sendo certo. Então na escola, você não vai aprender a empreender, você não vai aprender a pensar fora da caixa, você não vai aprender a usar da sua criatividade. Por quê? Porque a intenção da escola é fazer com que você aprenda a ser um operário, a reproduzir as coisas para poder solucionar o problema de alguém que vai estar acima de você, e a intenção é que sempre aconteça isso, que a grande massa fique cega e não consiga entender o que está acontecendo. E aí, desde aquela época, qual que era a intenção da escola? Fazer com que as pessoas aprendessem o ofício que eles estavam precisando, que era o quê? Mão de obra barata, e que não pensasse muito para não questionar muito também. Então, desde aquela época até agora, a gente tem esses processos. Né? Então, pensa lá como os industriários pensavam, né? Não eram empresários, era o pessoal da indústria. O que eles pensavam? Eles precisavam de pessoas para poder aprender. Então, as pessoas elas teriam que ter ali um mínimo de inteligência, vamos dizer assim, para aprender aquele novo ofício, só que poder assinar o próprio nome para poder garantir que a pessoa não estava sendo enganada. Era isso que eles precisavam saber. E aí não é interessante eles aprender coisas que fosse questionar a conduta do pessoal que estava acima. Se você for parar para analisar, o mesmo formato que foi daquela época, nós temos até hoje nas escolas. Então, essa era a função das escolas e ela acaba exercendo essa função até hoje. E aí isso é uma dica para você que tem filho, não deixa a escola educar o seu filho, né? Seja você a pessoa que educa o seu filho. Então, ele tem que ir para a escola
mas deixa que os princípios seja você que dê. Essa é a primeira onda, então anota aí que isso aí vai cair na prova. Então no final a gente vai fazer uma prova para ver se você está aprendendo, para me testar também como professor, para ver se esse conteúdo está sendo válido e para ver se você está pronto para ir para o próximo nível, né? Então anota aí a primeira onda, qual que é a onda? A onda da Revolução Industrial, que é a onda do lucro. Agora a gente vai para a segunda onda. Beleza, o que a gente precisa entender? Nessa onda, na primeira onda, o foco era o lucro. O que em todas as épocas tiveram os estrategistas, as pessoas que criavam as estratégias de venda, estratégias de posicionamento de marca. E nessa época do lucro, os estrategistas pensavam de que maneira? Para eu poder vender mais, eu tenho que produzir mais. Se eu produzo, eu vendo. E se vocês forem parar para analisar, tem pessoas que não conseguem alavancar o negócio deles porque eles ainda têm a mesma mentalidade até hoje. Então, marca bem essa primeira onda, a onda do lucro. Ela começou lá na Revolução Industrial. Segunda onda. A segunda onda é quando começou a ter mais concorrência. E aí o que acontece? Antigamente só uma pessoa fazia panela. E aí começou a ter várias fábricas de panela. E aí começou a ter a concorrência, começou a mudar um pouco esse cenário. E foi lá por volta de 1940, 1950 que mudou esse cenário e começou o propósito da marca se posicionar de outra forma. E aí tem uma pessoa muito importante nesse cenário, que é esse cara aqui. Quem conhece ele? Quem não conhece, eu já vou explicar. Essa fase aí é a fase da experiência. Então, essa segunda onda, ela estava muito mais relacionada à experiência que o seu produto está causando para o seu cliente. Qual que é a experiência que ele vai ter com o meu produto? Tem até algo muito interessante sobre essa parte da experiência, que é a gente falar sobre a praia, por exemplo. A praia, ela passou a ser frequentada, como está sendo frequentada, há pouco tempo. Quando eu faço lá no curso de guarda-vidas, que eu mostro como que era Balneário Camboriú na década de 80, na década de 60, e aí as pessoas veem aquela cidade deserta, é porque naquela época, ali na década de 60, pouquíssimas pessoas iam à praia. A praia não tinha esse valor que ele tem hoje. Hoje, o metro quadrado mais caro do Brasil é em Balneário Camboriú. Se você for ver Balneário Camboriú na década de 60, na década de 70, era só a restinga e mato. Por quê? A gente vai ver por que isso aconteceu. Por que eu estou falando na praia? Hoje a gente tem a praia e entende que ela é o metro quadrado mais caro do Brasil, ali em Balneário Camboriú, mas pensa na década de 60, como que era? Então pensa que lá nos Estados Unidos, lá em Orlando, era a mesma coisa, as pessoas também não frequentavam a praia. Mas tinha uma pessoa que é um visionário. O que ele fez? Ele pegou e ele falou o seguinte: eu vou montar um parque temático aqui no meio desse manguezal aqui. E a visão que ele tinha era muito além do tempo dele. Hoje a gente vê o parque da Walt Disney e a gente não consegue entender um mundo sem aquele parque temático. Só que naquela época, imagina, ele estava num lugar onde que ninguém frequentava, então lá na década de 60, ninguém frequentava a praia, tinha um terreno lá todo despreparado para aquela estrutura e na cabeça dele ele tinha uma ideia que ele ia fazer algo gigantesco. E qual que era o produto que esse maluco estava criando? Ele não estava criando ali um produto, as pessoas não estavam indo lá para andar de montanha-russa. O que ele estava criando? Ele estava desenvolvendo a experiência Disney. A pessoa que entrasse naquele parque temático, ela ia ter experiência diferente. Lembra lá quando eu falei da Revolução Industrial, que eles queriam mão para poder produzir mais produto, e eu falei da panela, que era o quê? Quanto mais panela, mais vendia panela. Agora já não é mais a panela. Agora é a experiência que você vai ter utilizando aquela panela. Como que você vai cozinhar seus alimentos? Então, a pegada agora é diferente. Não é mais o produto em si. Não é fazer e vender.
é a experiência que aquele produto está causando. E tudo isso sofreu muita influência do Walt Disney. Pensa na Coca-Cola. A Coca-Cola ela vende a experiência. E todas as empresas que não entenderam essa mudança da grande onda, elas não conseguiram surfar essa onda da experiência. Então elas caíram, o seu lucro caiu muito. Por quê? Porque elas ainda estavam no meio antigo de vender, que é produzir para poder vender. As empresas que tiveram esse despertar, que entenderam que agora, nessa nova fase, nessa nova onda, foi a onda da experiência, eles conseguiram surfar essa onda. E estudar essas partes dessas grandes ondas é muito, muito legal, porque você vê o comportamento que as grandes marcas tiveram nesse processo. E aí, por exemplo, o exemplo que eu dei da Coca-Cola. A Coca-Cola, até 2009, eles criaram um slogan porque eles entenderam que eles, para poder ter mais lucro, eles não bastava só fazer mais Coca-Cola, eles tinham que melhorar a experiência. Então, até 2009, qual que era o slogan da Coca? Vocês lembram? Era Abra a Felicidade. A Coca, ela estava gerando um lifestyle. Então, você abrir uma Coca-Cola era abrir a felicidade. Não é abrir uma bebida para poder se refrescar, não. Você está abrindo experiências, você está abrindo vivência com as pessoas, você está abrindo sentimento. E era isso que foi a empresa entendeu e conseguiu trabalhar essa experiência. Tanto que você vê, né? Agora ela já mudou de novo, depois a gente vai conversar sobre a terceira onda, mas as publicidades da Coca quando a gente era criança era toda voltada nessa parte de gerar felicidade, gerar emoção, momentos em família, momentos felizes. Você abrir a Coca era você abrir a felicidade, você abrir sentimento. E aí você pega e começa a estudar todas as propagandas, a maneira com que a mídia, principalmente, vamos dar o exemplo da Coca. Como que a Coca-Cola se comportava nessa época? Era o quê? Fazia lá a propaganda, dois namorados e a Coca ali. Fazia a propaganda do feriado de domingo, a família toda reunida e a Coca lá. A criança e o avô com o Coca. Lá na praia, ou o Papai Noel vindo, né? Aquela que ficou clássica, todo Natal tinha propaganda da Coca-Cola. Por quê? É a experiência no namoro, é a experiência na família, é a experiência do Natal. As grandes empresas entenderam que o que as pessoas queriam ver na marca era experiência, era sentimento. E aí o que eles causavam? Experiência atrás de experiência. Por quê? Marcas inteligentes que conseguiram surfar essa onda da experiência e fizeram toda a sua comunicação em cima das experiências que as pessoas iam ter com aquele produto. Agora os clientes não querem mais comprar apenas daquelas empresas que só visam o lucro. E também não querem comprar daquelas empresas que só visam a experiência, que só visam a experiência do cliente. Nós, clientes, estamos querendo comprar de empresas que tenham propósito e que seja um propósito bem claro e bem definido. O que essa empresa está devolvendo para a sociedade? Qual que é o propósito dessa empresa? Qual que é a contribuição dela para a sociedade? O que ela faz para deixar a sociedade melhor? A sua empresa ela tá cuidando das famílias? Ela está cuidando da fome? Veja, por exemplo, a Nubank. A Nubank, qual que é o slogan dela? Em vez de você ficar perdendo tempo em filas de banco, passa mais tempo com a sua família. Então, ela está potencializando o tempo do cliente dela, fazendo com que ele tenha mais qualidade de tempo com a família. Ao invés de gastar tempo em filas de banco, gaste mais tempo com a sua família. Olha essa empresa aqui, ó. A Reserva. A cada X camisas que eles vendem, parte vai para ajudar as pessoas que estão passando fome. Então eles têm um love brand, que é o que a gente conhece hoje como love brand, muito forte. Eles querem produtos que são algodão 100% brasileiro. Então eles têm um propósito de vida, não é só vender. Eles vendem para que o sistema onde eles estão seja beneficiado também com esse material. O cliente de hoje em dia, ele quer comprar de alguém que tenha um propósito para a sociedade, que entrega alguma coisa para a sociedade. E aí há o grande conflito. Dependendo do nível de consciência que está esse empresário, ele vai falar assim, eu não tenho propósito de nada, meu propósito é ganhar dinheiro, meu propósito é vender mais para ganhar mais dinheiro.
E aí você entende que essa pessoa ela não vai conseguir se conectar com a maioria das pessoas, que as pessoas querem o que agora? Elas querem ter a experiência da onda anterior, mas também querem uma empresa que tenha um propósito, uma empresa que devolva alguma coisa para a sociedade, que não visa só o lucro, só ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E aqui vai um detalhe muito importante, não é só criar um propósito por criar. As pessoas elas têm que sentir verdade, ela tem que sentir que há verdade nesse propósito, porque as pessoas sentem o cheiro da mentira, sabe que a pessoa está fazendo só para poder surfar essa onda. Então, quando for traçar o propósito da empresa, tem que traçar de uma maneira que seja verdadeiro. Olha o exemplo que eu dei ali da marca Reserva de camiseta. Se o objetivo dela, se o propósito dela é combater a fome, por que ela vai consumir ou ela vai pegar produtos de um país que incentiva o trabalho escravo? Não faz sentido. Então, além de separar uma parte do que ganha para matar a fome, ela também não compra insumos de países ou empresas que usam de trabalho escravo para poder ter mais lucro. E várias empresas aderiram a essa fase agora do propósito, de ter um propósito para a sociedade, de pensar no futuro. E aí aqui tem várias paradas muito legais, porque você vai começar a ver agora as publicidade e propaganda das grandes empresas, elas estão voltando a comunicação para quê? Para o propósito, para mostrar que elas têm um propósito. Você vai consumir um produto de uma marca que ela denigre a família. Você fala assim, não quero mais essa marca. Ou então uma marca que ela consome ou incentiva, né, o consumo de produtos de origem animal, que está com animais ameaçados de extinção ou que degrada a floresta. O que você vai fazer? Você não vai mais consumir aquele produto, porque sabe que aquele produto ele faz mal. Por quê? Porque ele não tem um propósito. E aí você vai ver que toda a comunicação agora das grandes empresas está voltada para essa questão de ter um propósito, de ir além, sabe? Não fazer por fazer, ter esse propósito. Então, para ficar bem claro, vamos lembrar qual que é a terceira onda? A terceira onda é a onda do propósito. O que essa empresa está vendendo e como que ela está devolvendo para a sociedade? O que essa empresa está fazendo de bom para a sociedade? É só lucro que ela quer? Então não quero comprar dessa empresa. Não, essa empresa ela está devolvendo algo para a sociedade. Então essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda das grandes empresas. Show de bola. Então tá, a gente já sabe quais são as três ondas. A gente já sabe que agora, nessa onda que a gente está vivendo, que é a onda do propósito, as pessoas não vão comprar de uma empresa que ela só visa o lucro e também não vai comprar de uma empresa que ela só visa a experiência do cliente. Ela quer ver o que essa empresa está devolvendo para a sociedade. E entender essa visão das três ondas é essencial para a gente conseguir entender os próximos passos das aulas que está vindo. A próxima aula agora vai ser os três pilares, né, das estratégias que a gente vai utilizar no branding. Então, para a gente saber quais são esses pilares, a gente tem que entender muito bem essa história dessas três ondas, porque daí a gente vai ver que cada momento a gente tem que se comportar de um jeito. Fechou? Então vamos lá para a próxima aula que tá legal pra caramba.